Bom dia, terceiros anos, continuando aí com as nossas aulas. Lembrando que a gente estava conversando aí sobre os diversos tipos de regionalização, e a regionalização ela traz a gente para esse assunto aqui, ó, a globalização, que nada mais é do que a ampliação de todo esse processo que a gente já viu, processo político, social, histórico, que a gente viu acontecendo aí dentro do assunto regionalização na geografia, tá? Que é bem amplo e vai para várias direções. Essa tirinha aqui, inicialmente, ela mostra esse processo aí de maneira bem humorada, tá? De globalização no mundo aí, em que a gente tem aí o componente econômico através do capitalismo, influenciando aí todo o planeta e ganhando outras áreas aí. Tá? Vamos conversar um pouquinho sobre globalização então. Tá? Segue aqui, ó. Nada mais é do que um processo de reorganização mundial. Aqui está a reorganização política, mas ele é bem mais amplo, porque você vai perceber aqui que tem um viés político, tem a própria globalização, tem aqui o neoliberalismo, que é um processo econômico, aí tem a ONU, que diversificou a sua atuação para atender diversas áreas. Tem componentes novos surgindo aqui, como os BRICS, tá? Que são países com viés econômico crescente aqui. Blocos econômicos, que é a associação dos países para que eles ganhem força na hora de negociar ou na hora de comprar e vender alguma mercadoria. Ou seja, o mundo ele não para de se reorganizar, de se reformatar, está sempre ampliando aí e mudando seus caminhos, tá? Olha aqui, a gente não pode confundir a globalização com mundialização, tá? São dois termos muito parecidos, mas que vão em direções diferentes. Quando a gente está falando de mundialização, a gente fica dentro da área econômica, dentro da área financeira, tá? Tudo bem que tem um componente tecnológico e de avanço, mas é um termo bem econômico, tá? Já a globalização, ela afeta a economia, mas ela afeta também a sociedade, a política, a cultura no geral, tem o seu viés religioso, jurídico, ou seja, enquanto a mundialização é um processo que ela foca principalmente na economia e nas finanças, aliás, com apoio tecnológico, a globalização faz a mesma coisa e amplia. Ela vai para a vida das pessoas, ela vai para a religião das pessoas e ela influencia os caminhos políticos e ela está muito conectada também, está toda alicerçada, né, também nessa parte tecnológica aí que a gente vê tão bem acontecer no mundo aí, tá? Então é diferente. Quando você observar os dois termos nos livros, na internet, você vai perceber que uma tem um alcance econômico, a outra de fato tem um alcance em todas as áreas que a gente pode pensar aí. Aqui de novo, tá? Olha aqui, globalização versus mundialização. Fenômeno econômico, social, financeiro, cultural, político e aqui fenômeno econômico só, tá? Aí aqui, ó, olha aqui o que a globalização alcança. Pessoas, governos, empresas, as diversas transações e chega aqui no aspecto cultural. Transforma o mundo aí numa aldeia global, ou seja, você é diferente, mas você está conectado com outras pessoas. E as outras pessoas que são diferentes estão conectadas com você, tá? De fato, é uma aldeia global. Do outro lado aqui, ó, tem crescimento e integração, novas formas de produzir, atrelados à tecnologia, mas tudo isso é com um olhar econômico. Fica restrito ali à economia, à finança, tá? Ao comércio. E esse aqui já amplia para as outras áreas, tá? Então, na hora de estudar, a globalização ela transmite para a gente uma visão mais completa do que está acontecendo no mundo. Tá? Por isso que se fala menos em mundialização, porque ela está restrita mais aos meios econômicos e produtivos, comerciais. Aqui tem uma linha do tempo
que ela mostra como é que a globalização funciona. Você pode ver que tem lá as diversas revoluções industriais acontecendo aqui em cima. Aí a gente tem aqui os meios de transporte, que eles vão se modernizando para que a gente vá mais rápido e para que a gente transporte mais rápido, porque os meios de transporte eles são utilizados para alavancar a economia, para dar suporte à indústria, então está conectado aqui. A gente vê que começou no capitalismo e o capitalismo foi se transformando, comercial, industrial. Hoje ele é um capitalismo financeiro, porque ele está conectado com os meios de produção, com os bancos e com o financiamento das produções, da agricultura. Ou seja, é um capitalismo que ele foi ganhando diversas direções aí para atuar. Modelos econômicos, aqui ó, lembra das aulas de história? Mercantilismo, liberalismo, keynesianismo e o neoliberalismo, que é o atual, que, o, que é o que prega que o Estado, o governo, ele tem que ser pequeno e a iniciativa privada tem que ser gigantesca e atuar em tudo. Tá? Mesma coisa aqui, ó. A maneira como a política foi se dando, ela foi também sendo transformada. Ó. Colonialismo, lembra da época das navegações, que eles criavam colônias para explorar economicamente? Depois, imperialismo, essas mesmas colônias eram exploradas pelos reinos lá. Descolonização, que foi quando esses países perderam as suas colônias e os países ganharam a sua independência e todos eles correram atrás de ter economias prósperas e bem estruturadas. E aqui embaixo os meios de produção, Fordismo, Taylorismo, Toyotismo, são maneiras de se produzir dentro desses contextos históricos, sociais, econômicos aqui. Tá? Essa aula aqui, vocês tiveram ela no segundo ano. É, a, a, quando a gente começa a abordar como o planeta ele foi se estruturando aí depois da Segunda Guerra, tá? Então, também é utilizado essa mesma linha do tempo aqui para você se situar, tá? Aqui, ó, de novo, globalização, um pouquinho mais completo esse aqui, porque ele mostra o que eu citei para vocês lá na regionalização, alguns aspectos aqui, ó. A gente tem as grandes navegações, que são as fases da globalização, que se misturam também com as fases do capitalismo aí, tá? Tem as revoluções industriais, porque a partir do momento que tudo vai se modernizando, a indústria também vai acompanhando. Olha a política aqui, ó. A gente tinha aí os dois países que rivalizavam aí, que era a União Soviética e os Estados Unidos. Depois ficou só os Estados Unidos, tá? E aí você tem uma única potência e tem as menores, tá? Aí você tem uma nova organização do mundo aí acontecendo. Olha aqui as potências menores, ó. União Europeia, os países da África, os BRICS que apareceram, Japão e os Estados Unidos que está aqui, que a gente já sabe que ele tem aí uma grande influência no globo, tá? Dentro do neoliberalismo, a gente tem aí a faceta econômica, que se divide em quê? Ó, organizações econômicas, blocos econômicos, que são os países associados para ter economias mais fortes. As empresas, elas não são mais multinacionais, elas são transnacionais, ou seja, são empresas que têm aí, não tem mais aquela sede e as filiais. Elas montam empresas completas nos países com a estrutura e a legislação e as regras locais, mas elas atuam de maneira global. Olha só como a globalização é complexa. Cria-se sistemas locais que conversam com o resto do planeta. Tá? Então tem essa dualidade aí de ser local e global ao mesmo tempo. Tá? Isso nos atinge aí em cheio. Olha aqui. Homogeneização da cultura, ou seja, a cultura que é mais forte, aqui ele exemplificou como os Estados Unidos. A cultura que é mais forte, ela massifica as outras, ela faz com que os outros países copiem seu estilo de vida, tá? Então a gente assiste os filmes, as séries, a gente compra roupa,
tá? O alimento, as bebidas, eles são vendidos para a gente, e aí os outros países, eles vão absorvendo a cultura daquele país predominante. Lembra lá dos países centrais e periféricos? É isso aqui, tá? Eu tenho o central que são aqui, ó, que é os Estados Unidos, e os periféricos que são aí os países que não têm uma estrutura social e econômica forte, tá? Aí a gente tem aqui a estrutura da ONU, tentando ajudar o mundo a ser melhor. Lembra da Guerra Fria? Depois da Guerra Fria aí, da Segunda Guerra Mundial, a gente teve a Guerra Fria e o nascimento da ONU para tentar entender o que está acontecendo no planeta e ajudar os países a conviverem bem, tá? Eu sei que é muita informação, tá? Mas eu vou disponibilizar links de textos sobre o assunto para você entender melhor esse processo aqui de globalização, tá? Seguindo aqui, ó, de novo, a gente consegue perceber aí os resultados dessa globalização, ó. Olha o neoliberalismo aqui, que é o Estado menor. E, e os trabalhadores, eles não têm muita força frente às multinacionais, transnacionais, tá? Então tem aí uma fragilização do trabalhador, tá? Frente a isso aqui. Os governos, teoricamente, são menores, não no sentido do tamanho, mas no sentido da força do poder, tá? Porque eles perdem aí espaço para as grandes empresas, para os conglomerados de empresas. Aqui, ó, a gente tem aquele fenômeno lá de ser uma coisa local e global ao mesmo tempo. É lógico que tem consequências. Olha aqui, xenofobia. No mundo globalizado, em que está tudo conectado, economia, sociedade, política e cultura, é lógico que uma cultura vai estranhar a outra, tá? Tem também um movimento de trabalhadores e pessoas, de imigrantes, em todo o planeta. Então, o diferente ele está circulando. E aí a gente vê a xenofobia aí, ó. Por quê? O sujeito sai da África e vai para a Europa em busca de trabalho, chega lá e ele sofre preconceito, as pessoas têm medo dele tomar o emprego e o espaço deles lá. Tá? Então tem todo um conflito social aí. Conflito social que se estende até para o conflito entre os países. Um país começa a ter preconceito e a não querer a presença do outro em determinados círculos de conversa, em determinados círculos políticos, econômicos, tá? Então aí a gente tem choque de civilizações, que é o assunto da nossa próxima aula, tá? Então, a globalização ela só é um motor, ela só é o estopim para todas essas consequências que acontecem no mundo atual, tá? Porque ela mexeu tanto com a estrutura mundial e as coisas se modificaram tanto que agora chegou um momento de parar e pensar se esse processo todo tem sido bom ou não para todos os países do planeta aí, para todas as pessoas, tá? Esse assunto aí eu continuo com ele também no vídeo lá do Choque de Civilizações, porque um está conectado com o outro, globalização e os países em si, tá? E aí eu vou falando de maneira mais pormenorizada e eu vou trazendo de novo esses elementos para a gente colocar aí na nossa análise aí sobre globalização, tá? Vou deixar todos esses links aqui na descrição do vídeo para vocês acessarem aí com mais tranquilidade e irem entendendo um pouquinho melhor, tá? Todo esse universo aí da globalização. Obrigado, até a próxima.